Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Estamos fazendo esse caminho do tempo comum, do tempo ordinário, na nossa liturgia. Recapitulando um pouquinho o que nós vimos nos domingos anteriores. Faz 2 domingos, primeiro domingo do tempo comum, Jesus batizado no Rio Jordão, por João Batista. Semana passada, João Batista proclamava Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E hoje, Jesus, cumprindo a profecia do profeta Isaías, que o evangelista cita literalmente, como vocês veem, a primeira leitura está citada literalmente no Evangelho, com as mesmas palavras, vem trazer à luz a terra que estava na escuridão. E, em segundo lugar, chama os seus apóstolos. O Evangelho de hoje está dividido claramente em 2 partes. A primeira parte é o cumprimento da profecia de Isaías. O mundo que estava nas trevas conheceu a luz. Não sei se foi de propósito ou não, mas a canção de entrada que nós cantamos, deixa a luz do céu entrar, tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. Por quê? Porque que mundo estava nas trevas? Aí a gente tem que entender a profecia do profeta Isaías. Primeira leitura, número 6 do folheto. O Senhor iluminou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O que é isso? O norte de Israel, a Galileia, que está no norte de Israel, era considerada pelos israelitas que moram em Jerusalém, que está ao sul, uma terra de segunda categoria. Quem estava lá não conhecia, não estava longe do templo. Na época da divisão de Israel em 2 reinos, esses ficaram com os pagãos.
eram gente de segunda. Essa era exatamente a expressão que eles usavam. O pessoal do norte é de segunda. Não estão aqui, não conhecem a lei, não conhecem a religião. Então, Isaías fala 700 anos antes de Cristo, lembra? Isaías já está muito conhecido nosso, 700 anos antes de Cristo. Diz, pois é de lá mesmo que vai sair a luz. O povo que estava na escuridão, aquele povo que vocês diziam que estava na escuridão, é de lá que vai nascer a luz, o Messias. E de fato, Jesus era conhecido como o Galileu, o que nasceu na Galileia. Nazaré está na Galileia, na região norte de Israel. Mas esse mundo que estava nas trevas não é só a Galileia, é todo mundo. Deixa a luz do céu entrar. Quem que é a luz do céu que entra na história da humanidade, iluminando essa humanidade que estava nas trevas? Jesus Cristo. Vamos fazer um teste? Vê onde é que não está Jesus Cristo hoje no mundo. E aí estão as trevas. Uma mulher é pega em adultério e é apedrejada no estádio de futebol cheio. Isso é o Islã. Aí não está Jesus, as trevas estão aí. Uma menina que nasce menina é deixada no orfanato para morrer de fome. Isso é a China. Onde não está Jesus, são as trevas. Não só naquele tempo, hoje. Cracolândia são as trevas. Não pelos pobres coitados que estão fumando lá crack, que foi a notícia dessa semana em São Paulo. Pela sociedade que não tem Jesus no coração e deixa eles lá, jogados como se fosse lixo. É o lixo da sociedade, porque a sociedade não quer ver. Onde não está Jesus, há trevas. Na sociedade e aonde mais? No teu coração. No teu coração. No meu coração. Onde não está Jesus, são trevas. E aí o que acontece? Segunda leitura. Olha só que coisa impressionante. Número 8 do folheto. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concorrentes uns com os outros, e não admitais divisão entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordem no pensar e no falar. E aí segue São Paulo. Porque não basta conhecer Jesus, tem que deixar a luz do céu entrar, como na canção que nós cantamos no início da missa. Não é só um conhecimento intelectual de Jesus que basta. Nós temos que deixar que Ele transforme verdadeiramente a nossa vida. E Ele nos chama pelo nome, como chamou os apóstolos. Esses dias eu fui fazer o recadastramento eleitoral. Quem não fez tem que fazer, para ser bom cidadão. E aí o rapaz estava tirando as minhas digitais, e eu, quando vi a minha digital lá na tela do computador dele, eu falava, que coisa impressionante. Essa aí só tenho eu. Em toda a história do universo, só tenho eu. Me chamou uma vocação que está aqui, ó. Código de barra, Jesus, Deus já inventou faz muito tempo, está aqui, ó. Meu código de barra. Único na história do universo. Fui chamado por Deus para viver. Para viver o quê? O amor. Aonde? No matrimônio, no meu trabalho profissional, com meus amigos. Então qual é a medida de que Jesus está no meu coração ou não? Segunda leitura. Divisão, briga e tal. Eu sou causa disso. Então a luz ainda não entrou no meu coração. Dever de casa para todos nós essa semana. Avaliar se eu me identifico com a segunda leitura ou não. E se eu me identifico com a segunda leitura, significa que a profecia de Isaías não se cumpriu em mim. Já estou tarde, 2.700 anos, já está em tempo de deixar a profecia se cumprir. Vamos pedir que a Virgem Maria abra a janela do nosso coração para que essa luz entre. Ela vai estar aqui agora, na Eucaristia. Já esteve aqui na palavra, agora vai estar aqui na Eucaristia. Vamos deixar que ela entre de verdade
e transforme nossa vida.